certo? Então, esta é a letra que a gente está estudando, que é a letra Reish. Nós vamos começar do início, já que a gente parou um pouco, vamos seguindo devagarzinho e a gente vai retomar a letra Reish, o que ela representa. Já de cabeça, o próprio nome dela, que é Reish, representa de fato a palavra cabeça. Que Rosh em hebraico significa cabeça. Reish é cabeça em aramaico. Então, quando você fala Reish Galuta, significa o rabino que ele era o rabino chefe da diáspora. Então o Reish é cabeça, o rabino cabeça da diáspora. Então o Rosh é cabeça. O chefe de uma academia, de um seminário, onde se estuda a Torá, ele é chamado Rosh Yeshiva. Yeshiva é onde se senta e se estuda. Aliás, a palavra Yeshiva é sentar. Lashevet em hebraico vem do verbo sentar. Yeshiva é sentar. Por que Yeshiva é chamado de sentar? Porque só se senta e estuda. Durante 12 horas o cara só, a ocupação é sentar e estudar. Então o Rosh Yeshiva, a cabeça desse local onde se senta e se estuda, é o rabino, chefe do local, que toma conta. Então é chamado de Reish em aramaico, ou é chamado de Rosh hoje em hebraico. O nome da letra é Reish, certo? Que tem esse conteúdo, que carrega também esse significado. Nós encontramos... Bom, vamos ver o texto do livro, não adianta. Vamos seguir o texto do livro, que fica mais fácil, porque senão vai ficar redundante. A gente vai repetir aquilo que a gente já vem falando. Então vamos estudar a letra Reish. Ele traz aqui como título que essa letra Reish representa liderança, cabeça e liderança. Aquela pessoa que ela é chefe e ela é líder. É chamado Rosh Umanhig, tá certo? E também é chamado Rohaveit Pashtut, que é uma expansão. A palavra expansão em hebraico também, quando você fala a largura, então em hebraico você fala Rohav. Rohav é a largura de algo. Começa com a letra Reish. Mas calma, a gente vai devagarzinho, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Então ele diz assim, a letra Reish indica a cabeça e o domínio. A recompensa da pessoa íntegra quando ele chegou ao ápice da espiritualidade. Vamos recapitular um pouquinho. É o seguinte, nós saímos de uma sequência de letra que antes da letra Kuf, que a gente falou que é o sagrado, que é santo, tinha a letra Tzadik. Tzadik é 90, Kuf é 100, Kuf é a primeira letra dos centenas. Lembra que a gente falou que o alfabeto em hebraico está dividido em 3 categorias, unidades, dezenas e centenas. Nós estamos estudando a segunda letra das centenas, que é 200. A primeira letra da centena é o 100, que é a letra Kuf que está desenhada lá em cima. O Kuf já tínhamos estudado em aulas passadas, que representa uma pessoa santa. Santa no sentido que ele se destaca, ele já chegou ao Kuf, ele chegou a um nível muito elevado, que ele ganhou de presente por conta do seu esforço. Seu esforço antes de chegar a ser Kadosh, que ele era a letra anterior, que é a letra Tzadik. Tzadik é uma letra, e Tzadik também representa justo. Justo é aquela pessoa que realmente ela é devota, ela domina o seu instinto negativo, conforme a figura que a gente estudou, obviamente são aulas passadas. Depois que ele se tornou Tzadik, ele adquire um nível que é chamado Kadosh, que vem como um círculo, que a gente lembra que Reiki, isso aqui vem como um círculo, por favor. Está aqui na sala. Aqui, é isso. Que isso vem como um círculo, você vai chegando, o Kadosh, você vai chegando no nível que você é santo. Ok, então por isso ele fala agora a letra Reish. Reish é acima do Kadosh, quer dizer, estamos 200. 100 é Kadosh. Então o que ele diz? Ele traz a explicação, ele fala assim, uma pessoa que domina, que o mérito dele está por conta da sua integridade de espiritualidade. Então, afinal de contas, ele era um tzadik que se tornou-se Kadosh, que ele se santificou, um tzadik, ele era um justo que se santificou, que é a letra Kuf, que é a centena, e pelo mérito disso ele chega a ser intitulado como o chefe, Rosh. Rosh é a cabeça, pô. Esse cara é o domínio, é o presidente, é o cara, é a cabeça. Você fala isso aqui, este é o... Não, ele é o cabeça, ele é o chefe, ele é que manda. Então, porque você tem muitos tzadikim, não tem muitos, mas tem muitos justos. Você tem bastante justos, você tem pessoas que são santas, também tem santos. Mas é Rosh. Se você soubesse mais. A gente fala o seguinte, Moshe Rabbeinu, ele era o Rosh Bnei Israel. Moisés, ele era a cabeça do povo de Israel. Ele e mais ninguém. O cabeça não se divide. Nós não temos várias cabeças. Cabeça é um. Quando você chega ao título de cabeça, a gente está falando o cara, o chefe. Então, o Rosh Bnei Israel. Aliás, nós trouxemos isso na aula, eu lembro desenhado isso em aulas passadas, quando a gente falou sobre isso,
Nós falamos que exatamente isso é um acrônimo da palavra Rabi. Lembra que a gente falou que Rabi é Rosh Ben Israel, a cabeça do povo de Israel. O Reish de Rabi, que começa com a letra Reish que está descrita na lousa, refere-se à cabeça. Então a cabeça do povo de Israel, pega cabeça, povo Israel em hebraico, é Rosh Benei Israel, cujas iniciais dá Rabi. Por isso é chamado de Rabi. Rabi significa Rosh Benei Israel. E Rabi só tem um. Quem é o Rebbe? O Rebbe é o Rebbe, você não fala os Rebbes. Então, você fala no movimento, você fala quem é o teu Rebbe. O teu Rebbe é quem é o teu cabeça. Você não fala eu tenho vários Rebbes. Não. Você tem vários professores, você tem vários tzadikim, você tem várias pessoas santas, mas você tem o Rebbe. Mas a cabeça, ele é um. Isso que ele quer dizer aqui. Que ele, por conta da justiça dele, por conta da santidade dele, ele alcançou e ganhou um nível de ser chamado e denominado cabeça. A letra Reish, ela aparece a primeira vez na Torá, sempre quando a gente estuda uma letrinha, ele fala qual a primeira vez que aparece na Bíblia Sagrada, na Torá, que está nas arcas de todas as sinagogas, qual é o primeiro lugar onde aparece essa letra? Uma palavra. Então, está escrito Bereshit. B, em hebraico, que é a primeira, Bereshit, a palavra B é no, um artigo. Mas Reshit significa início. Então o Resh de Reshit é o início. Ou na cabeça de tudo, no início de tudo. A gente diz, por um lado, que a gente nasce, entendeu? Se a gente pega o topo do homem é a cabeça. Né? E a cabeça está ao centro de tudo, etc. Então o Reshit, a cabeça é o início de tudo. Então ele diz assim, essa palavra aparece pela primeira vez nas nossas escrituras, a palavra Bereshit, onde a letra Beit de Bereshit é só um artigo que fala no. Mas a palavra Reish significa o no início. O Bereshit quer dizer que é o início, é o Rosh, é a cabeça, quer dizer que é o início, é o que comanda tudo. Certo? É o que comanda, é o chefe, é o patrão, é a cabeça. Então aqui a gente vê a relação dessa letrinha Reish nas escrituras também, ou na própria Torá, no início da Torá, a primeira palavra da Torá, Bereshit, no início. Então a gente vê que realmente ela é que comanda, ela é que é o cabeça. A maneira que nós pronunciamos ela é Reish, em aramaico. Certo que em aramaico, Reish significa Rosh, em hebraico. Então, em hebraico, eu não ia colocar E-I-S, eu ia colocar R-O-S-H, que é Rosh, que se fala. Mas em aramaico, o nome da letra que a gente pronuncia, a gente não fala a letra Rosh. Essa letra não é chamada Rosh, a letra é chamada de Reish. Nós pronunciamos a letra como ela é em aramaico. Então ele diz assim, por que é chamado de Rosh? Então ele explica, porque o Tzadik, que era aquele justo, que ele alcançou o 100, Kadosh, que ele virou agora um santo, que ele se santificou a tal ponto que ele chegou na sua plenitude, como se deve, ele se torna o cabeça de todos. Cabeça de todos significa que suas palavras são escutadas. O que ele fala é o que é. Certo? Ninguém discute com o Rebbe, o que o Rebbe fala. O Rebbe disse, acabou. Você não vai ver um discípulo falando, mas calma aí a controvérsia. Imagina uma coisa. Não existe, isso aqui é fora de... Não tem como, não existe como. Entendeu? A pessoa chegar e debater e discutir com o mestre com o que ele falou. O que o mestre fala, se ele já chegou nesse nível que a gente está falando, que ele era um tzadik, que ele virou um kadosh, uma pessoa santa, e ele chegou no nível que ele é o chefe, então de lá, meu amigo, a gente só escuta e pronto, leva para casa, porque ele é o que comanda, ele que manda, então lá suas palavras são escutadas. A gente vê que realmente assim acontece com os verdadeiros rebes, com essas pessoas que já chegaram nesse nível, foi alcançada por mérito, pessoal. Não vem assim, não é que você acordei rebe, não. São coisas que são alcançadas. Ele não queria ser rebe, né? O que tem? Ele não queria ser rebe, né? Não queria, não então, consumir. Ele mereceria. Então, mas o que acontece? Quando é para ser, o povo clama. O povo... nós falamos a história do Rebbe numa outra hora aqui. Eu já havia dito que o Rebbe anterior falou, quando eu tiver que ser o momento dele, o povo vai clamar para que ele vai implorar para que ele mérito, certo? Claro, sem dúvida alguma. E se revela, porque é uma coisa que é nato. Isso que eu falar, Você não sabe, você virou um santo, as pessoas, sabe, te reconhecem. Existe aquela expressão bonita na ética dos pais, todo aquele que foge das honrarias, as honrarias buscam ele, né? Então o Rebbe era muito recatado, mas não tem o que fazer. Uma pessoa que ela
ela se comporta dessa maneira, então o kavod não só que afasta, mas o kavod vai, volta e busca uma pessoa que tem que está nesse gabarito. Tá certo? E também é importante, ele torna-se uma pessoa rica. Uma pessoa que chega a esse estágio de Rosh, ela se torna uma pessoa rica. É curioso isso, como que a gente vê que os verdadeiros mestres que eram líderes na época do Talmud, muitos deles, estou falando de uma maneira geral, ou que lideraram comunidades que realmente foram o Rosh, que foram os cabeças, essas pessoas elas são dotadas também de bem, elas acabam sendo beneficiadas do bem físico-material, porque imagina uma pessoa que já está nesse nível, uma pessoa muito reconhecida, então as pessoas são muito devotas a eles, então as pessoas acabam reconhecendo, não que eles precisam e não que eles desfrutam disso. Então tem duas coisas. Uma pessoa você é rico e outra coisa você desfrutar disso. São dois tem que tomar cuidado. Mas isso que ele traz, eles são ricos tanto nesse mundo como no mundo vindouro. Mas tem que entender isso quando ele fala riqueza, é riqueza nesse aspecto. Porque tivemos muitos sábios da época do Talmud, que o Talmud ele afirma que eram pessoas paupérrimas. Que eram pessoas realmente muito pobres, que não tinham que viver, que morreram jovens, que tinham fome em casa, etc. O próprio sábio Hillel, que é um dos grandes sábios do Talmud, o Hillel, o grande sábio Hillel, aluno de Ishmael e Aftalion, estamos falando do grande Hillel Zaken, ele era uma pessoa extremamente pobre. Isso, Hillel Shammai. Exatamente, Hillel era muito pobre. O Talmud chega a contar no Tratado de Yomá, o Talmud conta a seguinte história, que certa vez ele ganhava uma merreca de dinheiro, ele dava um pouquinho em casa e um pouquinho ele guardava para poder entrar na sinagoga, para poder escutar o discurso do rabino. Então conta que precisava arcar lá para você poder enfim escutar o grande discurso do sábio da época. E ele fez isso, que era a sinagoga de Ishmael Talion, e ele teve uma sexta-feira que ele não conseguiu o dinheiro só para comida, então ele não tinha dinheiro para poder entrar na sinagoga, mas ele queria entrar na sinagoga, mas como é que ele vai entrar na sinagoga se ele não tinha condições? Então era inverno, ele falou, quer saber, eu vou escutar lá de cima do telhado. Então ele foi no telhado, na sinagoga, e lá tem uma janelinha, ele começou a ficar lá para poder escutar o discurso lá de cima. Acontece que era no mês de TV, que era no mês de inverno, e nevou, e lá na sexta-feira ele ficou soterrado com neve. E ninguém percebeu. Imaginar que tem um cara lá em cima. Só que quando chegaram de manhã para a reza, a sinagoga está escura, porque lá era uma janelinha onde entrava a luz. Falou, o que está acontecendo que está escuro? Será que está tão assim? A gente vê o lado da rua, alguém pode dar uma olhada lá fora para ver o que aconteceu? Aí eles foram ver no telhado e viram a forma de um ser humano lá, soterrado na neve. Era o Shabbat. Tiraram ele de lá, curaram ele, quer dizer, fizeram as produções que normalmente em Shabbat a gente sabe que tem diversas coisas que não podem, mas obviamente para poder salvar ele, então aqueceram a água, aqueceram o corpo dele, passaram pomada. São todas coisas que não se fazem no dia do Shabbat normal, mas para um doente, imagina. E o Talmud ainda afirma que uma pessoa como essa vale a pena profanar o Shabbat, não tem dúvida. Mas eu só estou querendo comentar com vocês, imagina a situação de um grande homem que ele era. Ele era Rosh, claro, ele era um grande homem paciente, um justo, um homem do bem, sabe, um homem querido, um homem amado. Ele realmente carregava todas essas características que eu estou falando para vocês, como diversas outras histórias do Talmud que contam sobre a paciência desse homem, como ele tinha, entendeu? Em contrapartida, o seu colega, o Rabino, o Shammai, ele já era o oposto do Hillel, ele era um pavio curto, ele era estressado, ele era completamente diferente. Mas tudo bem. Existem caminhos para lá e para cá. Existe o caminho do amor, existe o caminho do temor. Tem pessoas que se aproximam pelo lado do amor, tem pessoas que se aproximam justo pelo lado do temor, que gostam de elevar. Existem dois caminhos. Tem um caminho de moral e ética, tem um caminho racídico, tem um caminho da alegria, tem um caminho de tristeza, assim vai. São coisas que faz parte da natureza. Deus criou o mundo assim. E não é que Hillel não era, também não tinha severidade, que é uma das virtudes, porque todo mundo vem com todas as virtudes. Só que estava florida na vida dele a bondade. Por isso tem sempre Hillel, quando discutem, tem muitas discussões entre Hillel e Shammai no Talmud. A grande maioria, a gente fala todas elas, mas não é todas elas, que tem 3 exceções. Mas quase todas elas, Hillel facilita e Shammai proíbe. Assim que é a tendência, você vai ver, o que acontece? Isso pode ou não pode? Hillel pode. Shammai não pode. Porque uma tinha a tendência da benevolência, que era Hillel,
e outro da severidade. Mas tem 3 lugares, que o Talmud conta, que Hillel ele foi severo. Para poder mostrar, olha, Hillel também tinha severidade. Não é que ele não tinha. Mas os menos assim, cada um tem essas características de precisar. Então, o que eu quero só, para não ficar alongando o texto que não está no livro, mas é só para poder ilustrar o que ele está querendo dizer aqui. Quando a gente diz riqueza por um lado, que as pessoas, quando se deparam diante de uma pessoa que carrega o título de Rosh, as pessoas abrem as suas fortunas, os seus bens, etc., porque eles se sentem, esse homem é muito especial, essa pessoa realmente ela enxerga as coisas, ela é uma pessoa que tem um certo poder, então, mas não que o próprio ele utiliza desses bens para si, óbvio, ele vai usar para caridade, para bens, enfim. Não que ele vai desfrutar disso, não quer dizer que ele vai desfrutar disso, mas ele deixa de ser rico, isso que ele está querendo dizer, ser rico aqui, nesse aspecto. Ele é rico porque as pessoas acabam dando, por conta realmente do nível que a pessoa ela alcançou. Então ele fala, ele é o Shir Ba'olam Hazeh, torna-se uma pessoa rica aqui nesse mundo, como está escrito, Aleresh, como está escrito sobre Moshe Rabbeinu. Por exemplo, sobre Moshe Rabbeinu está escrito o seguinte: suba e conquista. Resh em hebraico tem reis. Eu preciso escrever para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui. Se eu for escrever essa palavra por extenso, tá certo? A letra é Resh, esse é o nome da letra. Como é que escreve isso aqui por extenso em hebraico? Então a palavra Resh em hebraico eu vou escrever assim: o Resh, o Yud e o Shin. Ó, aqui está escrito Resh, com 2 pontinhos, que isso aqui é Resh em hebraico. Em português e em hebraico, tá certo? Isso é chamado Reish. Tá vendo que tem um Yud no meio? É como se fosse o I. Então aqui é como se fosse o I. Então aqui é chamado Reish. Assim se escreve, né? Se escreve assim, eu escreveria assim, mas assim se escreve essa letra por exemplo, o Reish escreve assim. Acontece que tem uma passagem que a Torá fala assim para Moshe Rabbeinu, Reish, sem o Yud. O que quer dizer isso? Reish em hebraico significa conquiste, conquistar. Você fala reish ou você fala reish? Depende, se fala de eu acho que não sei. Você vai ler reish? Depende, então, ó. Ale reish é conquiste. Eu não vou falar conquistar porque ele está falando na pessoa, para você. Ale reish. Vá e conquista. Em hebraico fala reish. Entendeu? Mas aí quando eu acho que não sei, ele lê reish. Ele vai ler como se fosse assim. Por quê? Porque essa vogal aqui para os Faradi é E, e para os Ashkenazi é EI. Essa vogal é EI para os Ashkenazi. Então aí depende de... Mas na prática em hebraico essa vogal é E. Então é Resh. Então está na Torá, Ale Resh. Resh, tá vendo aí? Eu vou escrever até aqui, ó. Em hebraico seria isso aí, Resh. Resh significa conquiste. Tá certo? Então o que quer dizer conquistar? Quem conquista, obviamente, tem. Você conquistou, então você fica rico. Então ele tá mostrando a linguagem como que Reish também indica uma pessoa que ela tem bagagem. Ela carrega consigo sabedoria no caso espiritual, e também coisas físicas, materiais. Porque vai e conquista. Mérito, e é o que acontece na prática. Porque uma pessoa, imagina como essa. Uma pessoa como... Vamos falar no Tzadik. Para mim, quando me vem o Rosh, para mim, meu Rosh é meu Rebbe. Então, obviamente, a gente fala, cada um puxa a sardinha para cada um, para cada um que procure o seu Rosh. Eu tenho o meu. E sugiro a cada um, se você quiser. Eu estou muito satisfeito com o meu. Mas você vai pegar o meu Rosh, né? O meu Rosh, o meu Reish, a cabeça para mim. Então, o meu Rosh, você vai ver que ele conquistou. Ele conquistou o quê? O mundo inteiro. Mandando o shluchim para lá, para cá, para agora tem um Beit Rabat, tem um... Isso são conquistas, pô. Isso aqui é conquista mesmo. Conquista de guerra, o cara, meu. Não precisou, ele não precisou derrubar sangue nenhum e abrir o filial em todos os lugares do mundo. Isso é uma baita de uma conquista. Quem pode isso? É um Rosh. Porque quem é Rosh, que é a cabeça, ele reish, ele conquista. Isso faz parte de riquezas que a gente está querendo dizer aqui. Então, quando a Torá descreve para Moshe Rabbeinu, vai e conquista, então fala, ale reish. Reish, Rosh, olha meu, você é a cabeça, você pode conquistar, você pode alcançar, você pode chegar lá. Reish, que significa herança e aquisição, quer dizer, você torna aquilo como propriedade sua, tá? Que é a origem da palavra herdeiro. Em hebraico, sabe como é que fala herdeiro?
Yoresh. Resh é aquele que conquista, Yoresh é aquele que ganhou daquele que conquistou, ele herda. Então, Yerusha, em hebraico, Yerusha é herança. Tá? Então, Yoresh é a pessoa que herda. Tá certo? Alguém conquistou, ele tem, então ele herda. Digamos, o Rei Lareshet Kinanitzri também ele adquire algo eterno no mundo vindouro. Quer dizer, esse é o nível que a gente está falando de Rosh. Estamos falando, obviamente, estamos estudando, estamos esmiuçando a letra Reish no seu conteúdo para entender o que ela carrega no seu potencial. Morachá. Então, Morachá é uma herança para a comunidade. Torá Tzivalá no Moshe. Vimos na Parashá dessa semana, nós lemos Parashat Vaitchanan no sábado, que agora na Torá. Falou Torá Tzivalá no Moshe. Torá nos ordenou Moshe. Morachá, Kehilat Yaakov. Morachá, que é o nome da revista, inclusive, da sinagoga Beit Yaakov. Morachá, o que quer dizer Morachá? É herança para a comunidade de Yaakov. A Torá tornou-se uma herança para o povo judeu. Deus entregou a Torá para a gente, né? Então ela virou uma herança nossa. Então é chamada Morachá. Vem a palavra Yerusha, exatamente, é o mesmo choro. Você pegou bem a palavra, quer dizer, a raiz é exatamente essa. Mas o Talmud ele explica, não leia Morachá, leia Meorachá. Tem uma outra explicação que fala Meorachá. Meorachá quer dizer que você entrou em Irusin. Irusin significa que você... Sincronia. Sincronia, no caso aqui, é que você noivou, que você assumiu o compromisso de relação entre você e Deus. Então, olha, a Torá Tzivalá no Moshe, essa Torá que Deus lhe ordenou, Meorachá, que ela que une, ela tornou-se noiva, ela tornou-se o pacto nupcial, o pacto de núpcias aqui, entre você e Deus. Porque a gente acredita que a outorga da Torá foi realmente o casamento ou o Erusim, como outros lugares consta que foi o noivado e o casamento por vias de haverá de ocorrer definitivamente quando Mashiach vai chegar. Mas até lá ela está em Erusim. Erusim e Nisuim são duas palavras hebraicas. A gente fala Nisuim como casamento e Erusim, na verdade, é um noivado. Na prática, a gente fala noivado entre aspas, né? Mas é um compromisso que a pessoa ela se compromete em casar com alguém. Na época do Talmud isso era feito diferentemente, pessoal, só por curiosidade. As 7 bênçãos que a gente recebe num casamento, né? Que a gente faz hoje em dia, a gente faz 2 primeiras, depois faz um intervalo e lê a Ketubá, que a gente acabou de fechar a Ketubá, aqui com o casal, e depois se faz as 7 bênçãos. Antigamente, a primeira parte do casamento, que eram as 2 bênçãos, era feito como uma cerimônia à parte, ficava 1 ano de noivado, isso era chamado noivado, aí depois se fazia as 7 bênçãos. As 7 bênçãos eram em outro dia, 1 ano depois. Então a pessoa ficava noiva 1 ano, assim que era no início. Hoje, a gente cortou isso, para a pessoa não ficar noivo 1 ano, e é complicado. Conhece uma pessoa e ficar noivo 1 ano, por um lado é mulher, por um lado não é mulher, por um lado está na casa dela, não está na casa dela. Dava muito problema, muito pepino, sabe? Só vamos unir tudo isso junto numa cerimônia só. Mas já que são 2 cerimônias que são distintas, então a gente faz a leitura da Ketubá no meio para separar. A leitura desse documento é para mostrar para nós, amigo, as pessoas não sabem, eles não sabem porque não por mal, não sabem porque não estudaram as leis de casamento e como fazer o casamento, porque quem estuda as leis de casamento sabe que quando a gente faz as primeiras 2 partes, quer dizer, você faz as 2 primeiras bênçãos e depois a leitura da Ketubá, é uma coisa, ponto. Aí depois você faz, por isso tem lugares, acreditem, que nesse momento, depois das 2 bênçãos da Ketubá, eles fazem um discurso, até para mostrar que, olha, terminamos uma parte, agora vamos outra, para mostrar que agora é uma outra coisa. Então, hoje nós unimos o Erusim, que são as 2 primeiras bênçãos, com o Nesuim, com o casamento, que é uma coisa só. A palavra Meorachá, que eu estou falando para vocês, era o pacto que Deus fez de assumir a gente como mulher. Isso já era considerado um pré-casamento. Então a gente diz que isso ocorreu na outorga da Torá no Sinai. Não foi um verdadeiro casamento, a não ser que Deus assumiu o compromisso de casar com a gente. Por quê? Porque de fato, se ele casou com a gente, ele nos abandonou. Cadê o marido? Nós estamos na diáspora, ele não está com a gente. Essa é boa. Então, aí é com Aleph. Erusim, Erusim, Aleph, mas tem um Yud no meio. Erusim. Já com Aleph, mas então por isso os nossos sábios falam, não leiam Morachá, leia Meorachá.
Mas essa é uma interpretação. Mas Morachá literalmente significa herança. Por isso o nome da revista é Morachá, herança. Lá vem disso daqui que a gente está falando. Quer dizer, na palavra Reish. Reish, sabe que Morachá também tem um Reish e o Shin. Tem o Resh que a gente está falando. Morachá. Urachá, o Reishin. Aqui, você descreve Morachá, você vai encontrar o Reishin no meio. Né? Morachá, aqui. Você vai escrever a palavra Morachá, né? Se eu vou escrever Morachá, Morachá, se escreve assim em hebraico. Vocês estão vendo aqui, são exatamente essas duas letras? O Reish e o Shin está no meio. Morachá. Tá? Morachá significa herança. Então, por que herança você tem aqui a palavra Ureishin? Porque a herança vem por conquista. Você herança é aquilo que foi conquistado. Tá? Então, está vendo que aqui é conquista e Reish. Então, é engraçado, porque... Bom, não vamos seguir o livro, porque senão a gente vai ficar maluco. Porque Rash, em hebraico, também significa paupérrimo. Mas a gente vai ver pelo lado negativo da letra, a gente vai ver mais para frente. Não esqueçam disso. Né? Você tem Rash, também são as iniciais da palavra Rachá, perverso. A gente vai ver isso. No lado negativo a gente já vai chegar lá. Mas a gente está vendo o lado agora energia, do lado positivo, conquista. Porque quem conquista o mal, meu amigo, o que herda também vai herdar o quê? Coisa ruim. Então é fácil de compreender, não é uma coisa tão louca de compreender, mas a gente vai chegar lá. É bom para a gente refletir um pouquinho nas letras e nas palavras em hebraico, né? Porque uma língua tão rica. Estava voltando da sinagoga esse Shabbat com alguém, a gente estava conversando sobre isso, sobre as letras. Ele falou, nunca escutei isso na vida. Ele falou, o que é isso? Eu falei, não. Isso é nosso, a gente não tem noção, né, como que as palavras em hebraico nos remetem, como são verdadeiras e expressa o verdadeiro certo. Não tem. Não tem como letra, código e as palavras são formadas com essas letras por conta do valor numérico, da energia, de tudo, do que isso influencia. É difícil. É isso que nos fascina, por isso a gente dá quantos anos nessa aula? Sei lá. Eu estou há 8 na letra. Eu entrei no lado da 8 anos. Há uns 10 anos. Uns 10 anos, né? Uns 10 anos. Acho que já tinha, mas... Daqui a pouco a gente faz BAC. Olha, e se você tem pressa, eu sugiro você procurar outro curso, porque aqui, minha amiga, é a base. Vamos lá! Então, ninguém tem pressa. Ele diz assim, vamos lá. Depois que o homem, tá certo? Depois que o homem, ele chegou no seu nível, ele já adquiriu, como a gente falou, de Tzali, que ele foi para Kadosh, ele fez o seu trabalho, e ele já trabalhou consigo, no decorrer de todas as letrinhas que a gente falou, e chegou até aqui, essa letra Reish que a gente está falando, e chegou ao nível da plenitude, depois de Tzali e depois de Kadosh, né? Depois de Kadosh, ele já chegou a Kadoshá da letra Kuf, começa então as letras mostrar a vantagem desta pessoa, como pessoa ele está sendo retribuído por conta de todo o seu trabalho. E a primeira coisa que ele recebe de todo esse trabalho exercido, alcançado, é ser líder. A liderança vem para ele e torna-se uma coisa nata, e não é o que ele possa fazer. É uma coisa que acontece e pronto, acabou. Nem que você quisesse o contrário, amigo, não dá. Ele é assim, ele chegou lá, ele tem os seus méritos e pronto. Do lado negativo, vai vir ele aqui começando a falar um pouquinho sobre o lado negativo, a letra Reish mostra o vazio, a falta, a falha, o contrário da cabeça. E aí ele vai falar agora, já desde então, ele traz que Reish vem na palavra Rash. Rash são essas duas letrinhas acima que nós escrevemos, que significa conquiste, quando a vogal é E. Mas quando você coloca a vogal A, você vai ter a palavra Rash. Rash é assim que se escreve. Em vez de com a vogal E, seria com a vogal A. Rash. Ou assim. Com Kamatz, Rosh ou Rash. Apenas só com A com patach. Rash. Mesma coisa. Rash significa pobre. Mas pobre. Um cara que é pobre e vazio. Paupérrimo. A gente não está discutindo que é pobre. Paupérrimo. Tem três maneiras de expressar a palavra pobre. Rash é uma pessoa vazia. É uma pessoa que ela realmente é ruim e vazia.
Ao contrário do que a gente fala que é uma pessoa que conquista que tem tudo. Isso é chamado rash. Se você muda uma vogal, olha como que você muda, de repente você pode aproveitar para o lado e ele vai explicar. Como está escrito no versículo, velarash, e para orash, quem é chamado rash, que é chamado a pessoa, que tem que tomar cuidado. Conquista é com E, né? Reish. Vou colocar aqui, reish não custa. Rash é pobre, muito pobre, né? Ou muito pobre, sei lá, como vai escrever isso. Pobre, mas muito pobre, ou vazio. A gente coloca assim, uma pessoa que ela é vazia, tá? Ou uma falha, isso é chamado rash. Isso é chamado, em hebraico, ó, o reish aqui está em cima, então aqui é rash, aqui é rash. Só é rash. O reish vai ficar com esse aqui, bom, é ótimo esses gregos. Mas o rash. Está escrito velarash en kol, e o pobre, ele en kol, ele não tem nada, não tem tudo. Não tem, quem não tem tudo, nada tem. Aliás, pessoal, uma explicação bonita, posso viajar um pouquinho? Agora que eu me lembrei, não tem tudo. Não fala não. A Torá descreve-nos, mas é rapidinho, mas é uma coisa bonita. Nos 10 mandamentos que a gente viu agora recentemente, sábado a gente fez uma leitura dos 10 mandamentos. No 10º mandamento está escrito o seguinte: a Torá fala, Lotitaver, você não deve almejar, você não deve cobiçar tudo que o outro tem. A Torá descreve o que você não pode cobiçar: Sadei, o campo do outro, a mulher do outro, o burro do outro. A Torá enumera 7 itens que você não pode almejar, que você não pode cobiçar. E o versículo termina, e tudo o que ele tem. Das duas uma. Ou você não enumera nada e fala, porque muito está escrito, ó, não cobiça tudo que o seu amigo tem. Já entender que vai estar o camelo, vai estar o cachorro, vai estar o burro, que está lá, vai estar o campo, vai estar a esposa do outro. Acabou, você não pode nada, você não pode. Então, ou você não enumera, entendeu? Fala tudo, entendeu? Ou você só enumera e não fala tudo, fala o que não pode. Agora, se você enumera 7 itens e fala e tudo, pô, então qual é o assunto de você enumerar? E aqui tem uma coisa bonita também em hebraico. A palavra vechol asher lerecha, que a gente fala e tudo, você pode traduzir isso em português como tudo ou como nada. E aqui que a gente está vendo aqui. Você diz assim, o que você não pode almejar? Você não pode desejar, você não pode cobiçar, você não pode cobiçar, a gente fala em português, nada que é do seu amigo. Você usa a palavra nada. Vechol asher lerecha, e nada que é dele. Quer dizer nada que é dele? Significa e tudo que é dele. A palavra nada e tudo, elas são completamente opostas, mas ela pode ser aplicada aqui no sentido da palavra. E aqui em hebraico também. Ela não pode cobiçar nada dele. Nada dele significa tudo dele. Tá? Tudo ou nada. Então por que a Torá escreve isso? Depois que enumera 7 itens, fala e tudo que é dele. Aqui tem uma grande lição. Grande lição, por isso que eu quero compartilhar, acho que vale a pena para a gente levar para casa uma lição bonita dos 10 mandamentos. A Torá descreve o seguinte: é normal a pessoa ter esse tipo de tendência de achar que o jardim do outro é mais verde, que a grama do outro é grossa, que ele tem um carro bonito, que ele tem uma casa bonita. Olha, se puder, a mulher do cara é bonita, olha que coisa, né? A gente deseja partes da vida do outro. A Torá fala o seguinte: você quer parte? Então pega tudo. Está afim de trocar tudo? Ou não? Você quer tudo ou não? Não adianta pegar por partes. Você quer cobiçar? Não cobiçar porque você já viu o pacote que ele levou? Você já analisou o pacote inteiro? Está afim de trocar o pacote inteiro? Não. Você só quer parte do teu amigo. Então ela fala, a cobiça começa errada quando ela é por partes. A Torá fala, não pega parte, assim, tudo. E tudo. Quer cobiçar? Começa tudo. Realmente você quer? Aí a gente fala, não. Eu queria isto dele, não, isso aqui é só o melhor dele. A Torá fala, a Torá relata a parte e a Torá fala em tudo. Então, se você quer tudo, Deus fala, vamos fazer negócio. Agora, se partes, não. A Torá não vai. Partes de tudo para mostrar onde está a falha. A falha da cobiça começa quando a gente divide a vida do Senhor. Então, eu queria o carro dele, eu queria a esposa dele, eu não queria a vida que ele dá. Isso já não estou pronto. Não estou pronto para poder levar
a doença que ele carrega, os desgraças que ele tem com o filho, com a nora e com ela. Isso não, só quero que é bom do outro. Você só quer parte, se cobiça, diz que é proíbe. Tem que saber ver e tudo que é do outro. Né? Essa é uma explicação bonita dos rabinos. Tá. Por que eu estou falando isso? O versículo fala, velarash, e para o pobre, enkol. Não tem tudo. Quer dizer, não tem tudo. Quer dizer, o pobre não tem nada. Isso que a gente fala, né? Velarash, enkol. Né? Quer dizer, ele é a pessoa, urash é a pessoa vazio de tudo. Então, ele é pior do que o pobre, ele é pior do que o dado. Então, veja lá. Tem 3 nomes para a pobreza. Pessoal, Ani é o nome que se dá a uma pessoa que é pobre em hebraico, com Ain. Você escreve Ain Nun Yud, pobre, Ani. Ok. Depois você tem uma pessoa que é mais pobre que o pobre, como você fala em português. Mendigo a gente falou, talvez, eu não sei. Aí tem pobre, pobre. Cada um no nível mais paupérrimo, que a gente diz. Então tem o Dal. Dal é aquele que também ele é pobre. O pobre é pobre, mas ele é pobre porque ele ainda tem. Quer dizer, é uma pessoa que ela precisa para poder se sustentar, por isso ela é chamada de pobre, mas ele tem, na verdade. O Dal ainda tem alguma coisinha. O Urash, esse aí, não tem nada. Ele não possui absolutamente nada. Porque a gente vê, tem pessoas pobres que ainda tem pessoas que falam o seguinte, a famosa expressão, tem enchente, esse cara vive falando que não tem nada, aí quando tem enchente, me levaram tudo. Quer dizer, você tinha alguma coisa, não é que você não tinha nada, quer dizer, alguma coisa você tinha. Mas tem pessoas que não têm nada, isso é chamado de Irash, tá? Que é o terceiro nível. Então, Ani é o primeiro nível de pobre, Dal é o segundo nível de pobre, e Irash é o terceiro nível de pobre. E a gente falou que o que difere entre o Dal e o Irash, nós falamos em aulinhas passadas, é que um se escreve com a letra Dalet, que tem ainda o espiritual, lembra que tem a letra Yud, que está atrás do Dalet, que ele carrega ainda um pouquinho de espiritualidade, mas o Urash, o Reish, não tem nem aquela pontinha de espiritualidade, ele não tem, por isso que a letra Reish não tem. Lembra que a gente falou? Vocês estão lembrados de Reish e Dalet, que a gente já falou, mas vamos continuar. Isso, a gente desenhou. Para falar, Lech Reish, está lembrando? Então, Vegarua, Me'ani e Me'adal, Sheish Lahem Me'at. Então, é pior o caso de Irash do que o Ani do Dad, que eles têm um pouco. Como falou o Radbaz. Radbaz é um sábio chamado David Ben Zimra, um grande sábio que ele escreveu um livro chamado Bagen David. Ele disse o seguinte: Reish, está escrito Reish, quer dizer conquista, lê Reish. Saiba que esta letra, escreve o Radbaz, ele fala, ela é a responsável do povo de Israel herdar e por sua herança. E todo o bem que está guardado para os tzadikim numa época futura, isto depende desta letra. Então essa letra, tipo, é quase uma letra responsável, diz esse homem, Radbaz, esse grande mestre, essa letra ela é responsável pela recompensa de uma época futura. Por isso está escrito, vai ale resh. A gente falou no versículo anterior, ale resh é suba e conquista. É interessante a palavra suba. Que Deus está falando para Moshe Rabbeinu, vai, suba, vai para Israel. Na verdade, eles estavam saindo do Egito, né? Quer dizer, a gente fala, Egito, a Torá usa a expressão desceu para o Egito, né? Quando eles saem do Egito, eles sobem para Israel. Até hoje a gente usa essa expressão subir para Israel. A gente acredita, aliar é uma expressão usada até hoje que a gente fala, a gente sobe para Israel. Por quê? Por várias razões. Não que Israel esteja no lugar mais alto da terra, em questão de nível acima do mar, mas Israel sim, ela é chamada como o terreno de Deus, que Deus escolheu, onde o pupilo de Deus se encontra constantemente. Então, lá é chamado que quando você sai da diáspora e você vai para Israel, você está subindo, você está adquirindo um certo nível espiritual. Por isso existem cartas, orientações diversas, que antes de fazer uma visita para Israel é de extrema necessidade. Você precisa se preparar, não é brincadeira. Você vai para Israel não é para zoar. Israel está andando, sabe? Ao mesmo tempo que ela é séria, tem muita coisa de energia boa que você pode pegar, tem que ter responsabilidade onde estamos pisando. Então, nós se elevamos. Para ir para Israel é chamado uma elevação. Então, a Torá fala, ale resh, suba e conquista. Para Israel, vocês vão conquistar Israel, suba. Suba, aqui ele está querendo dizer esse mestre, quer dizer que a herança de uma pessoa vai depender quanto ele sobe para cima, qual o nível dele de ascensão. Quanto o nível de ascensão vai ser o nível de quê? Da sua recompensa que você vai ter, a
a tua herança. Quanto mais você se esforça aqui, mais você vai adquirir. Se você subir, quando escolhendo bem, você vai ter então esta herança. Porém, se você não vai subir, sabe o que você vai ficar? Com nada. Rash. Então, ou ale reish, ou se não, rash. A mesma palavra que representa tudo, total, recompensa do justo e do kadosh, que é a letra reish, que é o ápice, que é a cabeça, que é tudo, que está tudo lá. Se você subiu, você alcança o reish. Se você não subiu, do e vira rash, vazio. Você vai ficar um vaziozaço. Não é que você não fica com alguma coisa, você fica sem nada. Tá certo? Isso que ele está querendo dizer. Isso diz o Rav David Ben Zimra, o Rav do Paz, como ele era conhecido. Por isso, ele traz uma coisa curiosa. Por isso, a forma da letra é como se fosse um conduíte dobrado que recebe a sua influência de cima e começa a jorrar para baixo. Você viu que eu tentei fazer o melhor possível quando eu desenhei essa letra. E é um negócio difícil, porque com pena é mais fácil. Quando a gente desenha com pena já sai inteiro essa forma. Mas com caneta você precisa desenhar aqui em 3D. Então, vocês viram, prestaram atenção. Eu fiz isso de propósito, porque quando a gente estuda as letrinhas como escriba, para escrever essas letras, as letras sagradas, os objetos sagrados, a gente estuda a maneira correta de se escrever. Então vocês viram que eu tentei ser preciso, que a perna ela vai funilando. Ela precisa ser assim, ela não é quadrada, ela não é também fininha por igual, e sim ela vai afinando. Então assim, aqui mostra cheio de conteúdo que vem de cima, esse é o topo dela, e aquilo vai como um cano, que ele vai afinando, né, mas que vai trazendo toda a influência que vem de cima de uma maneira acessível, tá, para baixo. Até que vem em doses homeopáticas em gotinhas para que a gente possa compor. Fica uma ponta? Oi? Fica uma ponta? Uma pontinha. Fica. Uma pontinha quer dizer, fica ponto mesmo. Ela vem bem certinha, ela acaba fechando assim como se fosse fechado mesmo. Então, mas ela tem essa propriedade, quer dizer, uma letra cheia, gorda, que ela vai vindo de acordo com a capacidade e você consegue trazer isso que ele traz aqui. Vou repetir essa frase, como ele fala. E, portanto, a forma dele é como se fosse um conduíte inclinado, que você está reclinado, que recebe uma influência lá de cima e acaba derrubando, quer dizer, entornando aqui para baixo. Mais uma explicação diz assim: Rash é chamado uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que tinha dinheiro e ele Itroshesh. Itroshesh em hebraico não tinha uma pessoa que ela quebra. Ela faliu, mas faliu quase 4. Faliu quase 4, boa. Quer dizer, uma pessoa que tinha e perdeu feio. Quer dizer, aquela pessoa que perdeu mesmo. Isso é chamado em hebraico moderno, você fala Leitroshesh, a pessoa realmente que ela teve um bem, uma pessoa que ela faliu. Também o Rashá ele está no mesmo nível. Quer dizer, Rashá, essas duas letras que a gente escreveu, o Rash, que representa a pessoa vazia, são as iniciais, tá, da palavra perverso em hebraico. A palavra perverso em hebraico é a letra Reish, a letra Shin, que é Rash, que a gente falou que é vazio, Rash, e quando você coloca mais a letra Ain, que é a outra letra, aí você tem a palavra Rashá. Rashá em hebraico é o perverso, a pessoa má, tá certo? Uma pessoa ruim ou perversa. Então ele está explicando quem é a pessoa que ela é perversa. Olha só as iniciais dela, uma pessoa vazia. Por que vazia? Porque ela nasceu rica. Como que ela nasceu rica? Ela veio com uma alma super, hiper calibrada, com potencial gigante para poder crescer e virar um Rosh. O que ela optou? Ela optou através do caminho dela, que ela foi procurar, ela falou, não quero nada disso, eu vou, através das minhas falcatruas eu vou ser bom na vida. O que é? Ele se perde todo, ele perde toda aquela grandeza que ele tinha, nada. E ele desperdiça tudo aquilo, ele fica no vazio. Então ele é chamado Rashá. Rashá, o Rash, uma pessoa que agora ela está ausente, ela está vazia de poderes positivos. Obviamente a gente tem que ajudar a tirar essa pessoa desse estado. Mas é uma pessoa que, ela agora, nesse momento, ela se encontra vazia do bem.
Ela não está... Mas por que ela é chamada uma pessoa que ela faliu? Porque ela veio com o bem, isso que a gente vai ver aqui no livro. Por isso ela é chamada de Irash. Porque a palavra Arash, em hebraico, que a gente fala que é aquele paupérrimo, que é uma pessoa muito pobre, é muito pobre que uma vez ele tinha dinheiro e ele perdeu. Ele fala, assim também, uma pessoa, o Urashá, ele recebeu uma alma pura. Ele recebeu uma alma que ele poderia lapidá-la através dos seus atos. Tá certo? Que ele poderia alcançar um nível que de Rosh. Se ele quisesse, ele poderia, claro, com trabalho, etc. Ela, o Reish, né, a palavra Rashá, por si só, se viesse depois dele ser justo na terra, santo, etc., ele ia chegar no Rosh. Mas, em contrapartida, ele está usando o Reish dele, não para ser Rosh, e sim para ser Rash, para ser Rashá. Então, no lado negativo. Então, isso que é o Rashá, isso quer dizer uma pessoa que ela é Rashá, uma pessoa má, ou uma pessoa pecadora, uma pessoa que é chamada uma pessoa ruim, uma pessoa perversa chamada Rashá, que Rashá significa, ele explica, é a pessoa vazia de boas ações. Está vendo o pé da letra da palavra Rashá? Por que perverso é chamado Rashá? Porque ele é Rash, ele está vazio. Ele está vazio de quê? De mitzvot, de boas ações. Ele poderia estar bem se ele optasse para, mas ele optou um outro caminho, que acabou se tornando uma pessoa vazia dos preceitos, e ele desceu o nível e ficou Rash. Mas ele ganhou mais uma letrinha. Ele não é simplesmente Rash, ele ganhou um Ain. O que é o Ain, pessoal? Com Ain. O Ayin, aqui o Ayin a gente está falando, o Ayin material. Estamos falando o Ayin espiritual, que a gente já viu. Vocês lembram que a gente falou sobre o Ayin? O que a gente falou sobre o Ayin? É a visão. É, a visão que a gente falou. O Ayin a gente falou que é uma letra que representa um órgão, tá certo? O Ayin, que é essa última letrinha, tá certo? Ela representa o lado interior, tá certo? É o canal da alma que a gente falou. Quando a gente estudou essa letra, nós falamos que essa letra é uma letra que ela indica um órgão também. Do jeito que ela é pronunciada, Ayin significa em hebraico olho, e o olho é o canal da alma. E nós havíamos dito que tudo que somos vai de acordo de como nós observamos, como vemos. Porque o canal do que você vai pensar ou sentir vai ser através de como você observou. E todo desejo começa com o olho observando. A gente come com o olho, a gente vê com o olho. Você vê, o olho vê, o olho vê, como está escrito nas escrituras, o olho vê, o coração deseja e o resto faz. Está escrito Ain Roa. Está escrito Ain Roa. O olho observa, o coração ele deseja, e o resto dos órgãos vão lá e executam. Qual é o canal do nosso interior? A letra Ain. Então o que ele está querendo dizer? Ele diz assim, Rashá é a pessoa que ela está vazia por conta dele olhar a vida desta maneira, por ter optado. Isso que ele está querendo. A Ain é a maneira que ele observa. Se ele observasse Reish, ele ia ser outro. Ele está observando Rash pelo olho dele, de como ele está observando. Porque, vocês concordam comigo? Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Nós tivemos grandes sábios que a gente estava falando no início da aula, que eles eram pobres mesmo, mas eles eram muito ricos. Por quê? Porque a pobreza está na maneira como você observa as coisas que acontecem na sua vida. E a gente sempre trouxe aquela famosa história, a gente não cansa de se repetir, a história da Rabizusha não Gamzuleto, Zusha? De Nipoli, a Nipoli. Quando morava na última casinha. Isso, na última casinha, ele era pobre, aí o cara que ele tinha uma fábrica, ele estava caindo, enfim, ele foi perguntar para o mestre, olha, eu estou começando a perder dinheiro. Eu falei, não posso te ajudar, não sou business, vai conversar com o meu aluno que ele vai poder te ajudar. Ele foi lá conversar. Ele estava começando a perder dinheiro, o outro morava na última casa da favela, com a mulher gritando por ele que não tinha comida, as crianças chorando, não sei o que mais, e ele está indo conversar, falou, puxa,
foi procurar, cadê o rabino? Aqui não tem rabino. Eu falei, não, como não tem? Mas o mestre mandou procurar. Eu falei, com quem você quer falar? Não, com o rabino Zusha. Eu falei, o rabino não tem, mas Zisha tem. O Zisha mora lá. É rapado lá do Zisha. E ele foi encontrar com o Zisha, quando ele entrou, eu achei estranho, porque ele viu aquela cena. Aí ele falou, pois não que eu posso te ajudar? Eu falei, o mestre mandou te procurar. Eu falei, oh, nosso santo mestre. Mandou você perguntar o que ele quer, ele pode ajudar. Eu falei, eu vou te falar. Eu comentei com ele que estava começando a cair nos meus negócios, ele pediu para te procurar. Ele falou, mas eu não entendi. Eu falei, o que é exatamente? Não, porque está começando a me faltar e ele está... Eu acho... Tem certeza que o mestre falou para mim? Porque... Não me falta nada. Para mim não me falta água nada. na sopa. Para mim não me falta nada. Você sabe que eu vi um outro detalhe nessa história? Essa história básica que a gente vê. Eu comentei um outro detalhe desse. Sim. Põe mais água na sopa. Do tigela. Ele gostou da tigela. Quiser levar, leva. É muito bom. Eu li na tigela, Você lembra dessa história? Uau, eu tinha contado isso aí, porque quando eu li eu fiquei assim super surpreso. O detalhe da história veio quando ele foi seguindo, por favor, come o que na casa do cara? Não tinha nem para dar de comer. Ele falou, não. Ele trouxe aquelas tigelas todas remendadas. 2 caras estavam juntos, olhando, falando, estavam olhando para aquele prato todo, imagina, retalhado, não sei como é. Eu falei, o que você está olhando no meu objeto? Você quer levar, não posso te dar, fica teu. Não cobiça, vou me Tão humilde que ele era. Existe. Bondoso. Isso existe. Então, o que acontece? Pobreza, o que é pobreza? O que é riqueza? Como que você observa? Tem pessoas que têm zilhões e então saem insatisfeitas, porque eles se acham pobres. Tem pessoas que não têm, sabe, maravilhados. Que tudo depende de como que a gente observa. Então, esse Irachá, coitado, quer dizer, uma pessoa vazia, que de Ayin, no Ayin, nessa letra, é a visão dele, de como ele vê as coisas. E isso pode deixar você nesse estado, entendeu? Muito ruim. Né? Infelizmente. Desculpa, aquela palavra reik é vazio? Reik, Reik. Reik. Reish Yud Kuf significa reik é vazio. Kli reikam mazik ou não mazik. Tá certo? Mas a palavra reik realmente significa vazio. Kli reik. Que também é com reis. Também é com reish. Reik em hebraico significa vazio. Agora que. Foi. Essa eu não vou viajar mais. Não, agora. Não dá porque é um negócio extenso, mas é uma explicação assim. Agora você falou do vazio, isso me lembrou. Na história, meu jeito, só para poder falar, eu vou jogar uma ideia, vou queimar, mas vale a pena explorar isso. Um dia a gente tem que pegar um Sidur, pegar outro versículo e explorar, mas uma coisa assim de arrepiar. Eu estava estudando esses últimos períodos justamente sobre o reino. Enfim, tem aquele salmo que é o Salmo 126, se não me fala a memória, onde ele diz, aquele que a gente fala antes do Birkat Hamazon, a gente fala Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Hayenu Bechol. Então a gente fala quando Deus vai fazer a gente voltar de Zion, que a gente estava como se fossem sonhadores. Azim Aleshopin, então Deus vai preencher a nossa boca, o Shomei Nuriná, nossa língua de cantorias, Azim, né? Você está com ele aí? Ou... Dirão então todas as nações, quão extraordinário é o que fez o Eterno por este povo. Imenso será nosso regozijo pelas maravilhas que fará por nós o Eterno. Traz-nos de volta do cativeiro o Eterno como correntes d'água que se espalham e penetram na terra sedenta. Certamente os que ora semeiam em lágrimas, onde chegar a colheita com alegria. Os que a chorar vêm trazendo as sementes, em júbilo retornarão carregando os frutos da colheita tão esperada. Ótimo. Então, esse salmo que você acabou de escutar, sobre quem refere-se? Então, eu estava vendo uma explicação muito linda sobre quem refere-se. Quem aqui está sonhando, quem aqui está colhendo, quem está semeando com lágrimas, quem aqui foi jogado no calabouço, etc. Lá, que você está plantando, que está no buraco, que está plantando, quem é que está no buraco, que está plantando. Então, tem interpretações, a grosso modo, só para poder concluir, depois a gente vai terminar, porque já está na hora, mas só para poder falar essa pequena, assim, a grosso modo, tem uma expressão tão bonita que diz que esse salmo refere-se muito lindo, as conexões dos versículos, assim, de ficar, uau, impressionante na linguagem, você fica maluco, de novo hebraico, né, essas coisas, que falam sobre Yaakov, sobre o terceiro dos patriarcas com Yosef, com o filho, Yaakov e Yosef. Então a gente sabe que Yaakov e Yosef, o que aconteceu com Yosef, então Yosef ele foi, enfim, ele foi ver a paz dos irmãos, e aí então
ele foi vendido, quer dizer, ele foi jogado num poço, aí depois ele foi vendido pelos irmãos e se tornou vice-rei, e depois eles se encontraram, etc. Então, na linguagem dos versículos que cabe aqui em hebraico, a gente está escrito o seguinte: Hazor imbelimá berinaim, aquele que planta com lágrimas vai colher com alegria. Quem é que plantou com lágrimas? É Yaakov. Por que Yaakov plantou com lágrimas? Quer dizer, as lágrimas de Yaakov, está escrito que ele não acreditou que o filho dele tinha morrido. Porque quando os irmãos vieram com a túnica cheia de sangue, etc., ele falou, será que um animal consumiu? E Yaakov não se conformou. Essa é uma das bondades que Deus faz quando a gente perde um ente querido, é da gente se conformar com o tempo. Mas quando a pessoa está viva, não tem como você se conformar, porque você está vivo, por isso ele não se conformou. Agora, por que ele foi salvo? Porque ele plantou com lágrimas. Ele educou os filhos de uma maneira, com lágrimas, ele rezava todo dia para Yosef estar vivo. Agora, como que Yosef está ligado com sonhos? Porque Yosef decifrava sonhos. Então, o versículo começa com sonhos. Aí já é os sonhos que é Yosef, por conta dos sonhos, foi vendido. O sonho do faraó, o sonho antes disso do copeiro e do padeiro, quando ele estava lá, etc. Aí depois fala o seguinte: aquele que planta, você pega uma semente, você faz um buraco e coloca lá, tá certo? Coloca uma semente num buraco. Quem era a semente? A semente de Yosef. Qual era o buraco? O lugar onde ele estava, no poço vazio. Poço vazio. Você me lembrou do Reco? O poço estava vazio. Mas quem estava lá, estava a semente. Quem era a semente? Era Yosef que foi jogado. Yosef precisava ter sido jogado no poço. Olha que lindo. Olha a visão aqui. Yosef tinha que ser jogado no poço, tinha que ser jogado para ser plantado e surgir e ser o vice-rei. Ele precisava ser plantado, esse menino. Porque as ideologias dele só iam chegar se ele florisse, se aquela semente dele fosse brotar. Do vazio. Por isso que ele foi jogado no vazio. E de lá as lágrimas de Yaakov foram aquelas que regaram essa semente de Yosef. E por isso então ele brotou, e por isso que ele foi vendido, quando ele foi vendido naquelas caravanas. O que as caravanas estavam levando? Sementes. Estavam levando sementes, e por isso que eles pegaram mais uma semente, que era a semente de Yosef, para poder transferir e plantar onde ele seria o vice-rei. E ele foi plantado, foi jogado de novo num poço lá no Egito, e foi plantado com as lágrimas de Yaakov, e ele floriu, ele apareceu, etc. Lá. Por isso que no fim fala, você vai carregar os feixes. Quem é os feixes? Os feixes eram o sonho dele com os feixes dos irmãos. Puxa vida. Negócio assim. Eu queimei ao 10, a gente vai ver cada versículo. Você fica. Mudou o tira-mão agora. Mudou. Puxa. Tira a mão, tá eu agradeci a comida que a gente tem. Puxa, olha. É bom estudar, interpreta, Jéssica. Fala pra mim. Um poema, né? É. Não, eu só disso que você está falando, me lembrei, eu assisti uma aula recentemente, é um pouco mais ligada à parte mística, é mais cabala. E falou uma coisa bonita, que o lado esquerdo, que representa, né, a mais severidade, que no fundo, a verdade é que esse lado esquerdo, ele está incluído na bondade, no lado direito. Porque toda dor, desafio, na verdade, é uma forma de tirar a clipot, de abrir o canal, de tirar o tampo, né, das clipot para poder receber mais bênção. No fundo, sempre é isso. Achei tão... A gente chegou a falar uma vez... porque eu lembrei desse vazio, né, que o vazio, no fundo, serviu para... florear, né? Nós trouxemos aqui uma vez, das palavras, né? numa aula que também a gente viajou muito, a gente havia dito isso numa aula, que a gente diz o seguinte, que a versão correta, né, assim, de como ver as coisas, o ayin correto, como a gente tem que olhar as coisas, é o seguinte, que todo momento de teste, de dificuldade que Deus ele dá para nós, na verdade, é a porta, é a solução do problema que você está no momento. É uma bondade de Deus, é muito difícil de analisar a vida assim, mas é lindo isso. É uma bondade que Deus deu para você, nesse instante, de você refletir nele e achar a solução daí. Em outras palavras, os testes que Deus manda para cada um particular é uma extrema benevolência para poder te posicionar no local certo para você alcançar o teu nome. A gente falou isso no nome de um grande mestre e também ligado com Yosef. Também foi engraçado trabalhar com Yosef em Potifar. Lembra que quando ele estava com a mulher de Potifar, ele lembrou do Yaakov, do pai, de lá ele viu, ele estava numa cena ruim, quase deitando com a mulher, e falou, isso aqui, com certeza
deve dar uma... Mas se Deve você ser uma coisa boa para entender, ele. Ele se concentrou e falou, oh, Esse meu pai, momento. tá vendo? Aquilo. tivesse a percepção, Tivesse a né? percepção. Mas é bonito saber que existe esse conceito, porque assim a gente encara as dificuldades da vida de uma maneira não como criança. Porque criança é aquela que reclama quando a mãe esfrega ele para tirar a sujeira, porque não entende que isso é pro bem. Eu acho que a gente já está na idade, a gente tem que de subir um pouco de nível e dar uma crença que aquele que cria o mundo e que dirige o mundo permitiu que coisas aconteçam conosco e cada um de nós nas suas próprias vidas, é porque ele sabe e mais que isso, é para o nosso bem. Difícil, estou jogando palavras, é fácil de falar. Eu também passo esses testes na vida, mas a gente tem que crescer um pouco. Tem que pensar um pouquinho como mais adultos, senão até quando a gente vai viver como uma criança. Aqui a gente vai ficar, se Deus quiser, uma boa noite, beijar fechando.